como é que estamos? Espero que esteja tudo bem do vosso lado. Comigo já sabem, está sempre tudo bem. E antes de vos mostrar o meu convidado de hoje, vou-vos falar aqui um bocado do Impulse Room. O que é o Impulse Room? Perguntam vocês e também já estão cansados de saber. Não é nada mais, nada menos que este estúdio, onde eu gravo o meu podcast e tu podes gravar o teu podcast também ou o teu conteúdo digital. Tudo o que implique câmaras, luzes e gravação, é só entrar em contato connosco que nós resolvemos e fazemos todo tipo de projetos. Por isso já sabem. E agora um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, Supreme Challenge. Olha, Supreme Challenge, eu às vezes perco aqui um bocado do microfone. Supreme Challenge, o restaurante Maria Alma, são pessoas que têm patrocinado e ajudado com que este episódio vá acontecendo sempre. E sem mais rodeios, vamos ao que interessa. Neste momento, hoje, comigo, Givan Promote. Aê, garoto! Como é que estás, meu amigo? Eric, olha, é um prazer estar aqui. Aliás, diga-se de passagem, prazer é meu negócio, de certa forma. E é uma grande alegria, né? Obrigado pelo convite, para a gente poder falar algumas coisas que, de repente, vão fazer sentido aí para a nossa audiência. Eu agradeço que tu estás cá e acho que o que tu fazes, que a gente já vai falar do que é que tu fazes, vai desmistificar aqui um bocado do que as pessoas acham sobre o teu trabalho em si. Se calhar eu começo por dizer no geral, assim, vamos começar pelo início. Só para a gente ter aqui, contextualizar aqui a situação toda. Givan, tu trabalhas com terapia tântrica. Isso. Hoje a gente atua com a terapia tântrica em mais de 21 países, né? Conduzindo cursos, terapias, grupos, imersões, inclusive. E tem sido um sucesso em todos os lugares, porque o nosso objetivo principal é dentro desse aspecto terapêutico, ou seja, através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, como as pessoas podem desenvolver o melhor de si. Então, nós vamos dissecar aqui muito esta parte toda da terapia tântrica, mas para debruçarmos melhor até, eu começo já por dizer-vos, e o Givan pode aqui confirmar, ele fez um método novo, criou uma maneira diferente e que ajuda, é mais uma ferramenta, mais um processo que te ajuda nessa terapia tântrica, que é o neomagnetismo, isso, certo? Exato. Isso. Queres-me falar já um bocado sobre... começamos já com o Tantra ou juntamos os dois? A gente pode fazer uma breve apresentação do neomagnetismo, Sim. né? Porque as pessoas podem não entender como funciona essa junção. Mas, na verdade, a ideia do neomagnetismo é uma metodologia voltada ao desenvolvimento do aspecto energético, mas não do aspecto energético subjetivo, mas de maneira prática e científica, para que as pessoas possam potencializar a forma com que trabalham dentro do desenvolvimento ou dentro do processo terapêutico de uma maneira muito mais eficiente. E aí, ao longo do podcast, eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Um bocadinho isso. Maravilha. Mas eu acho que podemos já começar com que percebam qual é a importância que tu vês e que tu sentes que as pessoas que não fazem precisam aqui da terapia tântrica. Quais são os benefícios? Vamos começar assim, porque imagina, as pessoas que nos seguem, as pessoas que te seguem a ti já devem saber perfeitamente estas coisas, mas eu queria muito que as pessoas que já são subscritas aqui no canal, e aproveito para vos pedir, subscrevam, se faz favor, aquele sininho, subscrevam o canal, sigam aqui o pessoal, que é sempre muito importante, mas para se perceber melhor, então, como é que a terapia tântrica pode ajudar no desenvolvimento das pessoas? Maravilha, foi ótima pergunta, porque as pessoas têm, na maioria das vezes, uma ideia sobre o processo do Tantra como apenas, único, exclusivamente, o mais famoso no Brasil, pelo menos, é a condição da massagem tântrica, né? Que está muito atribuída ao aspecto da sexualidade e ainda assim algumas pessoas distorcem achando que é apenas dentro de um aspecto sexual. E do aspecto sexual é uma partícula muito pequena, né, dentro do que o Tantra verdadeiramente pode oferecer, mesmo sendo apenas a massagem. Mas o Tantra em si, ele é uma filosofia comportamental baseada no desenvolvimento sensorial, principalmente, né, mas também nessa condição de poder ampliar o nível de consciência. Então, hoje, eu vejo que o Tantra, principalmente na sociedade atual, ele tem um papel fundamental no nível até mesmo de você poder questionar alguma coisa que hoje as pessoas acabam seguindo a massa e do jeito que tá bom, e eu acabo não desenvolvendo a minha individualidade, acabo fazendo parte de apenas um grupo,
né, de pessoas com opiniões aleatórias. Porém, dentro desse processo meditativo, que é a principal ferramenta do Tantra, nós podemos desenvolver não só essa capacidade de questionamento, mas também de autopercepção. Não só de autopercepção, né, no nível cognitivo, mas também sensorial, como a gente chama, né, a condição proprioceptiva, ou seja, perceber em si e perceber além dos pensamentos, né, dentro dessa condição, por exemplo, do toque. Hoje, o Tantra acaba sendo muito... ele acaba tendo uma relevância maior nos aspectos das relações amorosas, porque eu costumo dizer que é onde está a ferida do ser humano. As pessoas não sabem se relacionar não amorosamente, acabam por excluir a afetividade. E o Tantra, como tem esse aspecto sensorial de maneira muito saliente, de uma maneira que você pode realmente, né, tocar o outro e ver o outro da maneira como ele verdadeiramente é, acaba que o resgate das relações vem através de ferramentas como essa. Então, o Tantra, por si só, pelo nível de consciência, autodesenvolvimento, pelo nível também de autodesenvolvimento e relação com o outro, eu já citaria como os principais benefícios. Maravilha. Então, na verdade, achas e percebes aqui pelo mundo que existe aqui uma falta de conhecimento de nós próprios. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente acaba tendo verdades emprestadas, não é? Então, é sempre o que o outro está dizendo, parece certo. E a cultura também, que às vezes traz aquela situação toda. Por exemplo, chegando aqui já para a gente ver aqui uma situação que às vezes a gente diz que há muito tempo as mulheres só serviam para dar prazer aos homens. Não é assim há tanto tempo, que a gente diz há muito tempo. Não foi assim até tanto tempo. E essa questão de tirar a mulher do propósito de dar prazer ao homem e colocá-la como também detentora desse prazer ela própria, e o homem também perceber que nem sempre é a mulher que tem que lhe dar prazer, ele consegue chegar ao prazer por ele próprio também. Estas questões são tabus na sociedade que temos hoje. Tu sentes isso? Muito, muito. A questão é essa, né? E no Tantra nós descobrimos que ninguém dá prazer a ninguém. A gente pode ser, no máximo, um bom facilitador desse processo. Se você não entende o seu próprio caminho, você não vai conseguir desenhar esse mapa para o outro. Então, não importa quem seja, né? Claro que existem profissionais hoje habilitados a poder ensinar pessoas a se autodescobrirem nesse sentido. E aí sim as coisas ficam mais fáceis, aí independente de quem seja a pessoa com quem esteja convosco. A questão é, né, o quanto eu posso me conhecer, tirando a lente da vergonha, tirando a lente dos tabus, daquilo que me foi ensinado que talvez fosse errado, né? Será que eu tenho essa permissão de me perceber um ser orgástico, um ser sensorial, um ser que tem o prazer como algo divino dentro de si? Então, o Tantra leva muito para essa condição sacralizada, que, diga-se de passagem, a questão sexual, inclusive, até pouco tempo atrás, ela era utilizada como ferramenta de conexão divina. Os antigos oráculos, quando os reis vinham para que pudessem trazer informações se eles deveriam ou não ir à guerra, entravam no que a gente chama hoje de estado de êxtase. E nesse estado de êxtase eles se conectavam ao divino e a partir daí traziam informações aos reis que, se desobedecessem àquilo que estava sendo dito, perdiam a cabeça fatalmente, se deveriam ou não ir à guerra. Então o estado de êxtase, ele vem através dessa ferramenta da questão da sexualidade sagrada, que não necessariamente apenas através do sexo, mas sim desse processo de autoconhecimento, desse processo de você entender e internalizar a questão orgástica como algo seu e de um prazer como detentor desse prazer, né, como algo muito pessoal. E aí sim, a partir daí, você poder comunicar ao outro para que verdadeiramente vocês possam viver uma vida sexual plena, ou até mesmo o prazer não apenas pelo lado sexual, mas o prazer pela vida em si. Porque se você está desconectado do prazer, qualquer emprego lhe serve, qualquer relacionamento de merda lhe serve, qualquer situação que seja desagradável vai fazer como se, é assim mesmo, tanto faz. É o morno. Exatamente. E no morno, né, nem na Bíblia Deus gosta dos mornos, que já dizia lá em algum momento, né, antes fosse frio ou quente, mas como tu é morno, miserável, eu vou te vomitar porque você não serve para nada. Exato. E o que as pessoas não percebem, e abordaste isso logo no início, a questão aqui da massagem tântrica e esta questão toda, eu queria que tu dissesse assim, brevemente, se calhar, como é composta, ainda não indo para o neomagnetismo, indo ainda pela terapia tântrica mesmo, o que é que as pessoas
podem esperar de uma consulta tântrica? Ótimo. Falamos antes um bocado que individualmente até já não estás a dar muito essas consultas, Sim. é mais ensinar os profissionais neste caso, mas da tua experiência, do que tu já fizeste, como é que tu desmistificas a questão que tu próprio disseste, que as pessoas têm tendência em pensar que uma terapia tântrica vai haver ali uma massagem, um final feliz, um happy ending, partes de sexo e etc. E não, eu gostaria que tu dissesses aqui como é uma terapia tântrica, como seria Perfeito. uma sessão. A gente precisa entender primeiro que a massagem tântrica ela é um conjunto de técnicas que tem por objetivo trazer essa expansão sensorial. O orgasmo nem é o objetivo da sessão. O orgasmo é uma consequência e, claro, que bem-vinda. Porém, o objetivo principal ali é treinar o seu corpo para que ele possa sentir mais. Né? E, como consequência também, acaba acontecendo, né, esse acúmulo de energia a tal ponto de elevar pelo corpo todo para que você viva uma experiência holística, uma experiência completa dentro desse prazer em si. E o prazer em si, de tal forma, ele é potencializado que existem algumas situações neurais, inclusive, né, que vão ativar para que você possa viver o que chamamos no Tantra de experiência de supraconsciência. E essa experiência de supraconsciência é onde entendemos, inclusive, sobre construção de novos neurônios, né, onde você tem uma percepção maior por essa expansão da neurogênese. Então, quando você trabalha com essa condição orgástica, de potencial orgástico, que nada mais é do que energia em movimento, você cria fisiologicamente e biologicamente uma série de condições que te colocam à frente de seres humanos que não passam por essa condição de expansão. Ou seja, você começa a pensar melhor, sentir melhor, cheirar melhor, e por você ter esse aspecto sensorial ampliado, você começa a ter uma visão mais clara e à frente da maioria das pessoas. A sessão de massagem ela vai acontecer em 2 momentos, na verdade em 3. O primeiro passo, né, claro, posterior a uma anamnese, uma entrevista, né, para entendermos melhor como a gente pode melhor te ajudar e até para entender se o Tantra é para você e se você é para o Tantra, né? Desculpa, só para perceber, existe possibilidades do Tantra não ser para uma pessoa? Existe. O Tantra é para todos, mas nem todos são para o Tantra. Ok. Né? Porque, perceba que se você busca por uma situação de desenvolvimento e cura, aí é muito possível que a sessão possa lhe ajudar, dependendo, claro, for a situação, o quadro. Principalmente descartado quadros clínicos. Né? Se for um quadro clínico de ação medicamentosa, dificilmente... Aliás, poderemos ser um auxiliar nesse processo, mas dificilmente resolutivo. Porém, se você entende ou busca por algo que é muito comum as pessoas distorcerem, algo mais sexual, erótico... Aí o Tantra não é para ti. Definitivamente não. Okay. Até seja desde que você se proponha a viver uma nova experiência. Mas se insistir numa condição que não é aquela que temos a oferecer, aí realmente você é convidado a se retirar. Então, é importante entendermos esse aspecto. Por quê? Porque é uma experiência grandiosa. E as pessoas veem com uma condição mínima daquele aspecto. Então, elas querem se conectar àquilo que estão acostumadas na relação comum. E o que temos a oferecer é algo muito maior. Então, a massagem tântrica ela vai acontecer posterior a essa entrevista, entendido que sim, podemos ajudá-lo, e se você está disposto a viver essa experiência grandiosa, aí sim nós vamos iniciar por um processo onde chamamos sensitive massagem, que é um toque sutil, suave por toda a extensão da pele. E nada que é feito na massagem é feito por acaso. Quando tocamos a pele, a epiderme, existe um comando que é feito através, né, das células sensoriais que vão até uma glândula chamada glândula timo. Nessa glândula timo se reúnem linfócitos T, que são material orgânico que vem da base da coluna até essa glândula, porém, apenas com o estímulo do toque, elas sofrem uma transmutação e aí tornam-se uma substância chamada timopoietina. A timopoietina é uma substância ligada intimamente ao sistema imunológico. Quando houve a questão da pandemia, inclusive, que as pessoas eram obrigadas a estarem afastadas, eu sempre disse, né, que estamos ficando doentes pela falta do que cura. Claro, as condições em proporções, né, completamente diferentes, porém, o que cura? Como é ativado essa timopoietina? Como ela se transforma num agente que seja revitalizador do sistema imunológico e potencializador disso? Através do toque, do abraço, do carinho. Então, como éramos obrigados a estar distantes, no final das contas não tínhamos isso. Então, esse é o primeiro passo.
E só por esse motivo já valeu Já valeu a pena. estar ali. Segundo passo é o trabalho que você vai fazer de fortalecimento, tonificação da região da musculatura genital. Por quê? Porque, na maioria das vezes, temos uma musculatura pouco tocada, ou seja, pouco trabalhada. E se não existe um trabalho de musculatura, dificilmente você vai ter uma resistência ou um acúmulo maior de energia, porque o agrupamento muscular é mínimo. Então, por isso você vive uma sensação de prazer mínima também, da mesma forma. Porque não existe, fisiologicamente, uma estrutura capaz de recrutar mais energia para que, quando haja uma descarga orgástica, ela seja, no mínimo, satisfatória. E o que se faz na massagem é justamente isso. Trabalhar com essa musculatura, ampliar essa capacidade de reserva energética, e aí sim, para que, quando haja essa faísca, realmente possa ser grandiosa. Então, são esses 3 momentos num primeiro instante, né? A questão de uma entrevista inicial, seguido de um toque sensorial, sensitivo, suave, trazendo esse potencial, né, de saúde para o corpo, seguido de um trabalho muscular da região genital para que possa acumular essa grande capacidade energética para que venha culminar realmente numa experiência extraordinária. Como tu percebeste, eu fui logo direto à parte da massagem pelo meu não conhecimento desta situação. E eu Afinal, achei existem ótimo a estas... Mas eu estou aqui a fazer um bocado voz do diabo, né? Aquela pessoa que não Perfeito. percebe nada e com a convivência, as pessoas não sabem, mas eu já estive aqui há algum tempo e tenho amigos, o Felipe, que está aqui connosco. Excelente terapeuta, aliás. Exatamente. Eu já tenho assim um conhecimento, não diria alargado, mas um conhecimentozinho sobre a área, mas eu neste momento estou um bocado como voz do diabo para a gente perceber favor, mesmo tudo. Me provoque. Exatamente. E uma das coisas era esta, eu ir diretamente para a parte que, para todos, provavelmente, é a parte mais saliente, que é massagem tântrica. Sim. É o que a gente ouve, é o que a gente vê que se faz nos sítios, etc. E percebemos que existem vários tempos, várias etapas numa terapia de Sem um dúvida. dia. E pergunto-te, já tiveste homens e mulheres como pacientes? Qual é, onde costuma ter mais problemas? Quem é que tu achas que é o género? Qual o género que tu achas mais propenso a não ter esse conhecimento para com ele? Homens Bom, ou mulheres? Num passado recente, né, quem mais procurava eram os homens por motivos diversos, né, na maioria das vezes não tão nobres. Mas viviam a experiência e acabavam conhecendo dentro da massagem tântrica, ok? Então, os homens até pouco tempo atrás eram a grande maioria. Hoje, no Brasil, estou falando uma realidade no Brasil, hoje eu posso dizer que é 50% homens, 50% mulheres, se não, às vezes, um pouco mais mulheres. Dentro do processo do Tantra, onde envolvemos o processo meditativo, eu conduzo uma imersão chamada Ser Amor, o Caminho do Amor, onde a grande maioria são mulheres. Ok. Né? Então, são 10% de homens que acabam indo para esse trabalho, que é um trabalho profundo de autoconhecimento. Então, quando hoje as mulheres também descobriram as potencialidades da massagem tântrica e somos indicados por muitos médicos, inclusive, né? A área acadêmica hoje respeita o Tantra como uma opção de auxílio, pelo menos, né? Dentro de um processo onde as pessoas precisam dentro da saúde sexual e, enfim. Hoje, eu acabei me especializando na saúde da mulher, em especial na anorgasmia, que é uma condição de ausência de orgasmo. E é uma bandeira que eu levanto há muitos anos. Eu falo que a anorgasmia, ou seja, a ausência de orgasmo, deveria ter a mesma atenção de campanhas médicas em prevenção de câncer, por exemplo. Porque na decorrência da ausência dessa possibilidade de um prazer absoluto, a mulher desenvolve outras patologias, que aí sim vai ter que ser tratado de maneira medicamentosa, né, através de remédios, enfim, que não necessariamente talvez precisassem. Então, quando você começa a trabalhar com a emoliência, o orgasmo vai produzir uma série de questões benéficas ao corpo, incluindo a condição de neurogênese, criando novos neurônios, favorecendo, inclusive, a memória e uma série de outros benefícios, mas também, né, essa emoliência interna, né, na condição da musculatura intravaginal, na região de útero. Isso, aliás, inclusive, a massagem em si é um grande auxiliar na endometriose, que passa por esse ressecamento dessa questão. Então, hoje as mulheres, como descobriram uma série de benefícios que estão relacionados a partir desse estímulo, que não tem, nesse ponto, um erotismo, não tem nada com relação à parte sexual no sentido de desejo, mas sim dentro de uma técnica aplicada de maneira séria, de maneira rigorosa,
né, e muito clara desde o primeiro momento, elas se permitem mais. Então, hoje eu vejo que as mulheres, no Brasil pelo menos, estão se permitindo viver essa experiência. O homem tem uma questão que é a falta de ereção, por exemplo, ou a ejaculação precoce. Acaba ficando ali entre um e outro, mas que também pode ser tratado através da massagem tântrica. No caso da ejaculação precoce, como foi o meu caso até há uns 15 anos atrás, antes de eu conhecer a técnica do Tantra, o homem que vive essa experiência, na verdade, ele começa a se preocupar até mesmo com a idade avançada, que até então a gente descobre como é que pode se virar, né? Até os 30, 35 anos, né? Você descobre alguma técnica lá que vai dando certo. E aí você vai praticando ela para ver se a menina se diverte pelo menos 2 minutos mais, né? Do que aqueles 1 minuto e meio que você estava. Mas a massagem vai fazer com que você desenvolva uma condição muscular onde você percebe essa musculatura e, a partir de então, você consegue ter o controle dessa ejaculação. E o mais extraordinário dessa história toda é que quando você permite o controle da ejaculação, você começa a vivenciar uma outra experiência de orgasmo que não ejaculatória. E é um orgasmo de corpo, é algo muito mais prazeroso, inclusive. E aí você pode ficar horas, eu costumo dizer que a rapidinha no Tantra é 1h30, né? Pegando nisso, é perfeita essa abordagem, e eu queria mesmo entrar por aí, que é... Existem aqui as técnicas dos homens, falo dos homens porque é mais ou menos o meio ambiente que nós usamos, e pelo histórico, normalmente sabe-se que mulheres tendem a custar mais a ter orgasmos, e muitas vezes sabe-se de notícias do género de mulheres que já têm vidas e casadas há anos e nunca tiveram um orgasmo. Sim, 75% aproximadamente. Já os homens têm assim uma facilidade, mas temos uma coisa que é totalmente ao contrário. Quando as mulheres precisam de se concentrar para ter um orgasmo, os homens precisam de não se concentrar para não terem um orgasmo rápido. Então, o que eu te pergunto é: sentes nas tuas vivências e naquilo que tu foste ensinando e no que é o Tantra, sentes que aquela nossa expressão, como é que tu fazes para não teres um orgasmo tão rápido? Eu fico a olhar para os raiozinhos que vêm ali da janela. E neste caso nós desligamos daquilo que estamos a fazer para simplesmente termos um orgasmo mais retardado. E em vez disso, eu pergunto se há possibilidades, né, com estas terapias, de nós aproveitarmos este tempo todo que temos, em vez de estarmos a contar quantos raios de sol entram pela nossa janela dentro para não termos o orgasmo rápido, se existem aquelas maneiras, ou se o Tantra possibilita estas maneiras de nós aproveitarmos cada segundo daquele estado de estar ali deitado, do primeiro beijo no pescoço, ainda da não penetração, mas já de estarmos ali no sentido de estar a aproveitar e não não vou pensar nisto porque senão eu ainda ejaculo já. Perfeito. Então é mais ou menos daí como é que isto tudo o Tantra ajuda. Perfeito, excelente pergunta, excelente pergunta. Eu estava recente num stand-up que o artista falava assim, claro que a gente vai ejacular mais rápido, né? Porque se você coloca a mulher numa posição de 4, por exemplo, né? A gente está vendo aquela paisagem maravilhosa e é difícil conter a estimulação a partir dali, né? Já a mulher está olhando para uma parede, para um teto, né? Para uma luz. Então, ela já não tem tanto estímulo assim. Isso que você nos trouxe tem a ver com o que a gente chama de preliminares, né? Eu fui dar uma entrevista num jornal em Londres chamado Chakras Magazine, eu acho que era esse o nome. E aí a gente estava lá falando sobre isso, e eu falo de uma preliminar de 40 minutos. Né? E o sexo londrino é 3 minutos, os melhores 13 no máximo, assim, muito melhor mesmo. Né? Até então, pesquisas da época. Isso fazem uns 5, 6 anos atrás. E quando eu falei sobre uma preliminar de 40 minutos, fatalmente eu entendi que essa matéria não seria um sucesso lá. Então, o que acontece? Quando você entra no aspecto sensorial dentro da relação, ou seja, onde o olhar por si só basta, o toque sutil, suave com a ponta dos dedos nas costas por si só basta, o cheiro, que para mim em particular é algo muito poderoso, por si só é prazeroso. Então, o que as pessoas não sabem é que existe toda uma condição sensorial dentro da relação onde elas perdem tudo aquilo a partir do momento que elas desejam apenas
ter a introdução, a penetrar enfim, né? Parece um começo, meio e fim. E o homem, pelo condicionamento que tem desde a infância do ato masturbatório, por exemplo, ele acaba levando isso para a relação. E a mulher, por saber que vai ser tão ruim, ela quer mesmo que acabe rápido. Isso é muito triste. Eu já ouvi de mulheres também que, ao terminar o ato e o parceiro, por não satisfazê-la, ela vai até o banheiro para poder concluir aquele momento. Isso é muito triste, né? Porque ela faz isso chorando, na maioria das vezes. Foram os relatos que eu escuto. Então, o que acontece? A forma de você melhorar isso e remediar essa situação é indo para o sensorial, é experimentar olhar nos olhos. Mas os casais estão tão separados que só moram juntos na mesma casa, que eles já não se olham. Eles já não se olham, eles já não se escutam, né? E chega ao ponto dessa mulher, em algum momento transtornada dentro de casa, enquanto o marido assiste um jogo de futebol, ela entrar na frente dele e ele desenvolve uma condição extrasensorial, ela enxerga através dela, ele consegue ver o gol do time dele favorito, enquanto ela está ali reclamando. Se nós voltarmos, ou pensarmos rapidamente como era no início do relacionamento, onde a gente escutava, onde a gente olhava e via o outro verdadeiramente, onde a gente se tocava por horas e falar com o outro era prazeroso, a gente vai ter um antídoto para essa situação. Principalmente para o homem ansioso que tem uma ejaculação precoce. Se ele focar no sensorial, onde ele vai prestar atenção na respiração dele, onde ele vai olhar nos olhos da pessoa que ele diz que ama e ele vai percebê-la verdadeiramente. Não ficar fantasiando outra pessoa, inclusive, como eu escuto na maioria dos casos. É viver o ato momento presente. É um ato meditativo. Por isso que eu digo que o sexo no Tantra não pode nem ser chamado de sexo, porque é algo completamente diferente. É sensorial, é presente. Então, experimenta fazer isso. Olha nos olhos dessa pessoa antes de qualquer coisa. Toca, sente o cheiro, degusta este corpo. Um ao outro, no final das contas, né? Porque o que a gente mais tem a ver por aí são pessoas usando outras pessoas para se masturbarem. E aí você vai entrar realmente numa condição mínima de tudo que você poderia experimentar. Então, levem mais tempo. Realmente, agendem. Ah, mas aí vai perder a naturalidade. Foda-se, não tá dando certo de outro jeito. Exato. Vamos tentar coisas. Por que não? Se é tua mulher, vais ter aquele tempo e aquela situação para o resto da tua vida, digo eu no meu caso, que eu pretendo para o resto da minha vida, eu acho que há sempre alturas que se pode ir testando coisas. Claro, e aliás, eu aproveito e se calhar com o teu aval, que é com a tua assinatura por baixo, eu desafio os meus amigos casais ou as pessoas aqui que estão-nos a ver, experimentem se calhar tentar fazer um dia de amor sem fazer amor, sem penetração. Se calhar podia ser uma coisa engraçada, tentarmos encontrar uma maneira de termos um prazer sem a parte da penetração em si. Sim. Se calhar dessa maneira, como já ouvi hoje aqui e eu sinto que isso faz parte mesmo do meu entender, que estas questões às vezes precisam mesmo de ser ditas e desta maneira se calhar nós conseguimos ir para os extremos. Há bocado ouvi de uma pessoa que vou trazer aqui, se calhar não, já conversamos para ter aqui também no podcast e eu ouvi falar sobre extremos. Às vezes quando a gente não tem uma coisa, precisamos de tê-la completamente para depois encontrarmos o equilíbrio. Nesse sentido, eu se calhar dizia, ou então provocaria aqui os nossos ouvintes do género, vamos tentar fazer uma noite sem penetração, só de beijinhos, massagens, abraços e depois sim, esse é o extremo, a gente encontra o equilíbrio, que é um bocado daquilo com um bocado de penetração. Mas eu vou te dizer, Eric, melhor que nesse ainda. caso, se você trabalhar no meu caso não seria um extremo, eu não vejo dessa forma. Porém, se você trabalhar esses aspectos sensoriais por 1 hora, por exemplo, apenas com beijinhos, carinhos, uma provocação, um sorriso, o riso é muito importante dentro da relação sexual também, as pessoas pouco fazem. Então, se você trabalhar por 1 hora talvez seja muito, tudo bem, 30 minutos nesse sentido. Quando for para o ato daquela forma como você conhece, se torna muito melhor do que era.
Então, por quê? Porque você começa a provocar os níveis excitatórios numa condição que naturalmente você não estaria. Então, é sempre um ganhar, é o famoso ganha-ganha. Nesse caso, é o famoso ganha-ganha. Então, você provoca, você eleva o nível excitatório, chega ao ponto de falar, ai meu Deus, eu não aguento mais, vamos logo. Não, espera um pouquinho mais, respira e presta atenção na tua respiração, no ar entrando. Em vez de pensar na avó, em vez de pensar nos boletos que tem que pagar, nas contas do mês, pensa na sua respiração, no ar entrando e saindo pelas suas narinas e você vai controlar a situação. A questão é que, quando eu falo isso para os homens, me vem um outro relato. Givan, essas mulheres não estão preparadas para receber o que você acabou de me ensinar. E aí precisa realmente um diálogo honesto entre os pares para que eles possam fazer esse desafio um ao outro. Hoje não haverá penetração. Mas que venha a haver, mas depois de um tempo dessa dedicação um ao outro, né? Então, vai ser prazeroso. E não será um extremo. Não será tirar da penetração e ir só para o sensorial. Ou, de repente, entender que existe um meio termo. Não. As coisas fazem parte de um todo. É como a gente imaginar que o cérebro não faz parte do corpo. Quando as pessoas falam assim, uma doença mental. Uma doença mental está relacionada a uma doença do cérebro. São neurotransmissores, neurohormônios que não estão cumprindo a sua função por uma condição de conexão neural. Então, se há uma deficiência, precisa ser regulado. E as pessoas têm uma tendência a achar que uma coisa independe da outra. E não, o cérebro faz parte do resto do corpo. Assim como o aspecto sensorial faz parte desse acoplar, vamos dizer assim. Né? Não estão separados. E você não precisa deixar de fazer um para fazer o outro. Porém, o desafio é válido. Por quê? Porque você vai experimentar de uma outra forma como não nos foi ensinado. E eu acho que até tem uma outra questão que é, se a preliminar for boa, o ato de penetração, os tais 1 minuto a 3, se calhar não passam a ser tão poucos. Porque tu já estás num período de prazer há 40 minutos. Exatamente. Eu vou ser professor tântrico. Exatamente. Você leva jeito, Eric. Eu tô aí. Eric, você tem que falar mais sobre isso. Exatamente, eu acho que sim. Vamos. Você tem que falar mais sobre isso e eu vou te dizer uma coisa. A mulher ela tem uma necessidade desse tempo maior. O homem, pelos níveis de testosterona, ele acende mais rápido, né? Mas também apaga mais rápido. Exato. A mulher leva mais tempo, né, provocando essa condição. Mas também ela, quando há o declínio, é um declínio mais lento da mesma forma. Ela aproveita melhor o prazer. Uma coisa que as pessoas, quando a gente fala, ficam um pouco assustadas, é quando eu falo sobre penetração passiva. O que é a penetração passiva? O homem vai estar lá acoplado na sua senhora, na pessoa que ama, e ele vai ficar quietinho. Ele não vai ficar fazendo os movimentos que a gente chama no Brasil de bate-estaca, né? Que é aquele movimento muito rápido, inclusive, tentando simular, inclusive, o ato masturbatório. Se ele simplesmente estiver dentro e ficar, ele vai experimentar uma sensação maravilhosa, porque ele vai perceber lá no Júnior, né? E a gente chama Júnior, não sei se chama aqui, desculpem os Júniors, né? Mas ele vai experimentar no órgão genital, às vezes até a mulher pompoarista, tem uma amiga no Brasil chamada Kátia Damasceno, que ensina mulheres a fazer um exercício de pompoar, ou seja, de exercício com a região muscular, né, da área íntima. E existe a possibilidade desse homem viver essa experiência, mas ele precisa estar imóvel, quieto, para que ele possa perceber esse aspecto sensorial. Quando não, se não através do pompoar, através do quentinho, da maciez, da textura. É tentar aproveitar o momento, né? É isso. Exatamente. É simples assim. Se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria isso. Olha, então, antes para a gente conseguir tirar todo o sumo que temos da tua presença neste episódio, vamos, antes de tocar no neomagnetismo, que é a ferramenta que tu desenvolveste, que te ajuda muito aqui neste processo. Eu tenho aqui uma brincadeira, que é perguntas rápidas com os convidados. Que perigo. Que é só aqui numa perspectiva da gente te conhecer melhor. Claro. Só para quando tu tiveres aqui os novos clientes que vão chegar depois deste episódio, consigam também saber, conhecer-te um bocado, que faz parte desta aproximação de serviço com os nossos clientes, que eu acho que é fundamental no que toca à venda de serviços e produtos. Sem dúvida. E agradeço a oportunidade. Claro que sim. E então vamos ao nosso quadro Perguntas Rápidas com Givan. São 10 perguntinhas, isto ou aquilo, fácil, só para a gente conhecer-te melhor. Ok. Massagem relaxante ou meditação guiada?
Massagem relaxante. Conexão íntima ou autoconhecimento? Autoconhecimento que leva uma coisa a outra. Pronto, vamos só pôr as regras aqui, porque eu acho que o nosso convidado não percebeu. Vamos só escolher exatamente. Tá bom, eu só quis justificar porque Eu sei. parece esquisito. Mas a brincadeira é sem Então, vamos lá. justificações. Então, incenso ou velas aromáticas? Incenso. Banho de floresta ou retiro em lugar tranquilo? Pode repetir? Banho de floresta ou retiro em um lugar tranquilo? Retiro. Toque suave ou toque mais firme? Toque suave. Natureza ou ambiente urbano? Ambiente urbano. Silêncio profundo ou uma música suave? Música suave. Olhos nos olhos ou abraços prolongados? Abraços prolongados. Se fosse fácil, estava todo mundo aqui sentado. Todo mundo. Respiração consciente ou visualização criativa? Visualização criativa. E última pergunta: atividades em grupo ou práticas individuais? Práticas individuais. Pronto, e assim passou rápido, fácil. Mas não é fácil. Exato, mas se fosse fácil, todo mundo estava nessa cadeira, né? Não é fácil, porque é de muita Eu complexidade. sei que depois um inclusive. liga o outro, É, mas a brincadeira aqui Às é vezes tentar. liga o outro e às vezes também, às vezes eu não escolheria nenhum dos dois, né? Sim, Mas sim. é claro, e cada um com seus motivos, muito inteligente as perguntas, parabéns. Obrigado. Pronto, vocês ficaram a conhecer mais um bocadinho aqui do nosso Givan. Indo agora então para aquela parte também que é importante, e eu queria que tu, já que és o detentor, não é detentor, mas o criador deste processo, né? Desta ferramenta que te ajuda no processo todo de terapia, queria que tu nos falasses agora um bocado então do neomagnetismo, como é que ele surgiu, qual foi o que é que tu sentias falta que tiveste que o criar, por que é que ele apareceu? Ele apareceu, vai ser engraçado o que eu vou dizer agora, Eric, mas ele apareceu através de uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, eu tô tendo problemas, porque o Tantra é uma missão de vida, né? E toda vez que eu tentei me afastar do Tantra, as coisas não iam bem. E aí eu entendi que, opa, peraí, eu tenho que voltar para isso. Então, eu perguntei numa briga com Deus, eu falei assim, pô, Deus, tá difícil, porque rede social não aceita falar sobre isso, e minhas contas caem, e acaba sendo, né, isso diretamente acaba influenciando os meus ganhos e tudo mais. E Deus falou assim, você precisa dar um passo para trás. E eu falei, pô, mas chegar onde eu cheguei e aí dar um passo para trás, isso não faz sentido. Ele disse, não foi isso que eu disse. E aí eu fiquei a pensar, a meditar, e eu falei assim, significaria talvez eu que vem antes? Ele disse, é por aí. Eu falei, o que vem antes do Tantra, o que faz parte da matéria-prima daquilo que eu faço? Energia. E aí Deus fala assim, qual é a ciência que estuda energia? E eu pensei, magnetismo? É que, na verdade, não é apenas a ciência, mas é o que envolve todo o organismo, incluindo o próprio planeta em si. Eu falei, caramba, então é por aí. E eu comecei a estudar o magnetismo, os princípios do magnetismo, cheguei a Mesmer, que é o pai do magnetismo animal, e o animal vem do ânima, né? Ou seja, da alma. E, enfim, depois entendi que outros cientistas também utilizaram do mesmo conhecimento e desenvolveram outras técnicas, a exemplo do Allan Kardec no Espiritismo. E eu pensei, caramba, eu preciso entender um pouco melhor. E eu fui estudando a fundo, cheguei até os primórdios no Egito, e eu comecei a perceber que existia já um trabalho sendo realizado de grande eficácia em várias culturas e várias modalidades terapêuticas, inclusive. E a minha pergunta foi, como eu posso potencializar isso? Como eu posso tornar isso talvez mais rápido ou mais profundo? Não melhor ou pior, mas que desse um resultado realmente significativo para a pessoa que pudesse passar por essa experiência. E o que eu fiz, na verdade, foi juntar o conhecimento do Tantra com as técnicas do magnetismo, baseado e estudado através da neurociência, que é a minha formação e especialização. Então, eu consigo explicar hoje o que eu faço de uma maneira prática para que as pessoas entendam, inclusive validado por muitos da área acadêmica, que entenderam que não só o passe magnético, que é a transmissão de energia, né, que nós temos a possibilidade, todos nós temos, de transferir um ao outro,
E aí eu fui entender isso na parte científica através do biofótons, que é uma teoria já comprovada, né, de um PhD alemão que fala sobre isso, PhD alemão em física, que nós podemos, que nós somos transmissão de luz a cada célula, é a forma como transmite informação, mas que nós podemos também conduzir essa luminescência de uma maneira consciente através do pensamento. Ou seja, e podemos fazer isso conosco mesmo, e assim também para o outro. Ou seja, eu entendi que, e há muito se fala isso também na cultura do Tantra, né? Que para onde está a sua atenção, para lá vai a sua energia. Mas de que forma isso acontece na prática? Que não de uma maneira subjetiva. E eu comecei a transcrever isso, eu comecei a criar esse método, né? E baseado naquilo que eu estudava dentro do processo científico, naquilo que eu vinha estudando também, e validando isso nas práticas. Ou seja, como eu posso atuar terapeuticamente com isso? Eu fazia um teste e acontecia de uma forma, fazia de outro jeito, tentava, e aí o resultado acabava se transportando para um comportamento que gerava determinado resultado. Então, o neomagnetismo, e por que neomagnetismo? Neo de novo magnetismo. E eu prefiro chamar assim porque não é o magnetismo com que a gente vê nas práticas habituais na maioria dos terapeutas. Então, precisa ser um novo conceito. Precisava se criar um novo conceito sobre isso, que no final das contas utiliza de práticas milenares associado às técnicas, né, das mais tecnológicas ferramentas voltadas ao aspecto terapêutico. E claro, né, como todo método, ele é um método vivo. E como todo método vivo, ele acaba se recriando, se reconstruindo, e conforme a gente vai observando melhores resultados, a gente vai adaptando as nossas ferramentas, inclusive nas formações para os nossos alunos. Então, o neomagnetismo surge com a proposta de um conceito completamente inovador, como não se vê em nenhum outro lugar, porém, com o mesmo objetivo das práticas que já existem no mercado, mas o diferencial de potencial, né, que seja mais rápido e mais profundo do que talvez as terapias que se aplicam, e ainda assim não sendo nem o melhor nem o pior, mas diferente. Um novo conceito para que as pessoas tenham mais uma opção dentro dessa transformação, desse autoconhecimento, desse autodesenvolvimento, né, aplicado, claro, por um terapeuta especializado, ou dentro desse estudo em particular dessa pessoa, né, na evolução, para que ela possa ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor, e ela tem essas técnicas a usar a favor dela também. Perfeito. Eu percebi, mas eu com a tua ajuda queria também pegar nesta tua definição toda e, como aqui em Portugal se diz, trocar para miúdos. Falamos aqui de um bocado das nossas células terem um comportamento de energia, de conduzir uma energia, e falamos de tu conseguires, com o que tu aprendeste e consegues fazer, conduzir magneticamente aos pontos que tu achas que são importantes, que as células vibrem mais nessa situação. Não estou aqui a viajar um bocado, mas parece-me ser isso. Você está corretíssimo. Pergunto-te, esta questão, como é que tu, por exemplo, consegues identificar a nível de energia e magnetismo, como é que tu consegues identificar que certa parte do nosso corpo precisa de ser, não sei se diz assim, energizada? É isso? Tu consegues identificar, ou a pessoa já chega com uma carência? Olha, eu não sei, não sinto que estou bem aqui no estômago, ou tu percebes pela energia da pessoa que ela tem aqui uma necessidade energética mais na parte da pelvis, mais no peito, mais... Como é que funciona isso? Vamos lá. São as duas formas. A pessoa vai vir com uma queixa e ela vai te relatar verbalmente, e a gente vai fazer depois um escaneamento. E o que é esse scanner? Né? A gente tem o neomagnetista, a principal ferramenta dele é as mãos. Ele tem o corpo inteiro como ferramenta, mas nas mãos ele trabalha com todos os chakras também da mesma forma, e a gente prefere usar por ser mais, de certa forma, existe uma mobilidade maior. Então você vai treinar as suas mãos para perceber o campo. Lembrando mais uma vez, isso não é algo subjetivo. O campo magnético ele já é medível hoje com equipamentos específicos, inclusive na área de medicina, para que haja prevenção ou mesmo um diagnóstico correto. Você pode usar as suas mãos como uma máquina como essa,
talvez com menos precisão ou com mais precisão, de acordo você treina. O neomagnetista precisa treinar essa habilidade. Então, se a pessoa relata algo num desconforto, temos uma primeira pista sobre isso. Temos um primeiro... por onde começar? Então, depois eu vou fazer um escaneamento. Eu vou vir da cabeça até os pés, fazendo um escaneamento com as minhas mãos. Aonde eu perceber algo diferente, eu vou investigar esta condição. Nós tínhamos uma aluna, agora nesse final de semana, na formação que estava acontecendo em Lisboa, nós tínhamos uma aluna que, ao aplicar o passe magnético, onde fazia o escaneamento, mas ela já em processo, ela começou a trabalhar muito um dos lados, até com movimentos, e a gente conseguia perceber que existia ali a condição sensorial do toque já era perceptível, que existia ali um forte potencial energético, né? Existia uma corrente elétrica passando muito forte naquela região. E era uma região que foi interpretada naquele momento como uma região de uma área associada à mãe, à condição de mãe. E naquele momento eu falei assim, essa daqui é uma área da mãe muito forte. E foi a palavra que me veio no momento. E a gente acaba sendo um transmissor de rádio quando você começa a fazer esse tipo de trabalho. Então, você abre os campos e se permite a receber essas informações e captar o que está acontecendo sensorialmente, não é subjetivamente. Você tem esses sensores instalados em você de fábrica. Se você potencializa eles, você capta as informações que já estão disponíveis. Então, quando você percebe aquela situação, e eu falo isso, esse é um campo da mãe muito forte. E aí, posterior, quando ela regressa, quando a gente faz um processo de integração, e aí eu perguntei se ela tinha alguma questão com a mãe dela. Foi a primeira pergunta que me veio, né? Você tem alguma questão com a sua mãe é viva? E aí ela começa a falar que está tudo bem, que está tudo normal. E com o pai? Não, com o pai também está tudo ok. E não me veio outra pergunta, até porque era um momento de demonstração apenas e não uma investigação terapêutica. E aí, posterior, ela sentada, ela falou, por que você perguntou da minha mãe? Eu falei, porque foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Ela, por que você não me perguntou sobre o filho? E eu falei, não tinha me passado isso pela cabeça até então, né? E aí eu falei, você tem alguma questão com o filho? Ela disse, eu não posso ter filhos. Porém, existia uma energia materna nela e provavelmente isso se traduz em um comportamento acolhedor, num cuidador principalmente, né? E que, claro, se eu fosse, né, destrinchar ali as possibilidades, eu ia provavelmente dizer toda uma condição de personalidade dela que poderia estar ajudando ela dentro daquilo que ela faz ou atrapalhando de alguma forma. E o entendimento disso nos traria a capacidade de fazer alguma coisa a partir daí. Então, quando você vai fazer esse trabalho, onde você vai estar passando as mãos e percebendo, e aí existem 3 fatores que você precisa estar atento, depois das mãos treinadas. Você precisa entender aonde existe uma falta de energia, e chamamos isso de depressão, aonde existe um excesso de energia, e aí chamamos isso de congestionamento, né? Uma congestão, e aonde existe um bloqueio de energia. Então, a gente começa a perceber quais são esses 3 pontos em algum ponto do corpo, e aí você vai perceber na mão hora fria, hora quente, e você vai poder interpretar isso numa leitura que é muito pessoal do terapeuta, né? Você vai fazer uma calibragem, né, para você entender o que o frio representa ali naquela situação, o que o quente representa naquela situação. Eu, por vezes, como eu estou aqui, eu já estou sentindo o campo das coisas, então a minha mão formiga muito. E ora numa maior intensidade, ora numa menor intensidade. Então, qual é a condição física que representa algo que precisa ser trabalhado naquele corpo? Então, é dessa forma que a gente percebe, e aí, a partir daí, eu falei, aqui falta, aqui está bloqueado, aqui tem um excesso. Se existe um excesso, eu vou fazer uma dispersão. Se existe uma falta, eu vou calibrar com uma doação que nem parte de mim, é algo canalizado de outra fonte e que a gente apenas se torna um instrumento daquele momento. E se há um bloqueio, eu vou, aí literalmente, é como se diz lá no Brasil, colocar fogo no parquinho. No parquinho. Yeah. Exatamente. Para quê? Para que haja um desbloqueio, né? Porque precisa haver uma força tão maior no primeiro momento, e isso geralmente está associado a uma emoção reprimida. Sabe quando é criança e a criança começa a chorar e você fala, engole o choro? Acho que aqui em Portugal não acontece isso. Acontece. Engole o choro, para de chorar. E aquela criança, no receio de ser
né, reprimido pelo pai, pela mãe, sofreu alguma sanção, ela segura aquele choro. Aquilo se torna uma emoção reprimida. O que o Wilhelm Reich, ele chamaria de couraças. E às vezes as pessoas trazem tantas couraças na pele que se tornam peles rígidas. A gente chama de pele de jacaré. Essas pessoas têm um estado emocional muito repressivo, muito reprimido. Então, quando você vai atuar num processo energético, né, onde estão lá, na camada externa da pele, existem ali onde está toda a placa motora, ela está repleta de capacidade de retenção de memória. Perceba, não é subjetivo. Está na pele, ao ponto de, quando você energiza, e nós temos 3 pontos no neomagnetismo que atuamos, ativação, energização, para depois condução de energia. Ao ponto de, numa energização, antes de condução de energia, você tensionar determinado ponto no corpo, essa pessoa entra numa catarse, num choro compulsivo, porque ali existia uma memória traumática. Na nossa pele. Na nossa pele, exatamente. Muito forte. Profundo. Muito forte. Eu percebo essas questões que estás a dizer. Existem uns outros fatores que, infelizmente, estão aqui intrínsecos na vivência de cada um. E por questões dessas, às vezes nós temos coisinhas que vão acontecendo sempre. Eu sou uma pessoa sentimental, que se pode assim dizer, mas eu tenho dificuldade em chorar. Uma dificuldadezinha. E recentemente tenho percebido, depois de ter sido pai, alguma coisa mudou em mim, que qualquer coisinha... Epá, já... Ai, meu Deus! Meu Deus, um lenço, por favor. Um lenço. Mas, culturalmente, e eu fui assim ensinado, e não culpo o meu pai, porque ele também foi ensinado dessa maneira, e as vicissitudes da vida, como se diz, Sim, nos tornam dessa maneira. Eu fui sempre ensinado que homem não chora. Homem não chora. Eu não podia chorar. Eu levava um estalozito para coisa e não chora. Como tu disseste, engole isso agora. Exato. E pronto, eu vim sendo uma pessoa com sentimentos, porque isso eu nunca consegui não ter, mas eles eram um bocado controlados a nível de expressões externas, né? De estarmos ali e chorar e pronto. Mas eu sempre fui aquela pessoa que dizia que eu gosto muito de ti e nunca tive problemas em te amo e gosto. Aliás, o meu amo sai muito fácil. E, graças a Deus. Exatamente. Permaneça assim, por favor. Exatamente. Não, mas é mesmo isso. Eu costumo dizer, né, que lá no Brasil a gente tem um termo das pessoas que são mais emotivas, né? Você é muito emocionado, principalmente para relacionamento, né? As pessoas falam, você é muito emocionado. Eu costumo dizer exatamente isso. Eu falo assim, me desculpem os menos emocionados, né? Mas eu só tenho essa vida e não sei até quando. Olha, eu acho que é perfeito, meu. Eu sou um apaixonado por tudo e todos os momentos eu acho que tem que se dedicar à nossa paixão e ao nosso amor. Mas isso são outras questões. Sem dúvida. A gente ia fazer aqui vou te falar uma coisa, Eric. Desculpa me te interromper. Eu tenho... existe um poeta brasileiro chamado Graciliano Ramos e existe um poema, uma parte do poema dele que eu me identifico muito ao ponto de, inclusive, ter ela tatuada na costela. É claro que a tela aqui é muito pequena, então a frase tinha que ser também. Mas que diz assim: comovo-me em excesso por natureza e por ofício acho medonho alguém viver sem paixões. Isso me representa e com certeza representa a ti também. Perfeito, perfeito. Olha, juro... É isso mesmo. Mas eu não diria melhor. E sinto um bocado isso e não culpo, às vezes, as questões que a gente tem. Culpo, sim, a parte cultural que nos vem sido trazida sempre, geração após geração. Claro que a gente vai mudando. O meu próprio pai já chora. Ele não chorava. Uau. E ele também já chora. E chora muito, pior que eu. Uau. E eu agora também já vou nesta questão aqui de ver filme de pai e filha, que a filha sai... Oh, já estragou tudo. O meu coração já dói, o caraço. Mas eu acho que às vezes a gente precisa de se conhecer de uma maneira, tanto se calhar pelo Tantra, quem ainda não tem filhos, ou uma outra emoção muito forte que nos traga de volta para a realidade. E o que eu queria que as pessoas percebessem, e tu provavelmente vais concordar comigo, é que a vida é feita de sensações. Se nós não sentirmos as coisas, nós não vivemos. E há uma coisa que eu digo sempre: eu estou cá para viver, não para existir. Existir é para alguns, eu não. Eu estou cá para viver e vou sentir de forma forte tudo o que me tiver
aqui a mão para sentir. Sim. E pronto, e é mais ou menos essa maneira que eu sinto que o Tantra também puxa um bocado disso das pessoas. Muito. Pessoas que se calhar não têm esta predisposição que eu sinto que até tenho, eu acho que uma boa terapia Tantra, sem estas questões que as pessoas às vezes pensam aqui da massagem com happy ending, eu acho que podíamos ter uma abertura de perceber de como poderia ser uma terapia também aqui com neomagnetismo, para percebermos um bocado mais de nós próprios. E que melhorando nós conseguimos melhorar tudo à nossa volta. Acho que se cada um fizer o seu, o mundo fica muito melhor. Sem sombra de dúvida, até porque cada um de nós somos um pequeno mundo, né? Cada Exatamente. um de nós somos um pequeno universo. E somos o mundo de alguém. Exatamente. Isso é muito importante. E se existe alguém ainda que não acredita nisso, faça uma simples pergunta. Se você melhorasse de vida, se você tivesse uma condição que pudesse te dar todas as possibilidades, quem mais teria uma vida melhor? Exatamente. E aí você vai entender que as pessoas à sua volta fazem parte de uma constelação muito importante. Perfeito. Diz-me só uma coisa. Aqui a questão do sexto sentido das mulheres. Quando se trata do Tantra, tu consegues identificar uma propensão? Quer dizer, achas que a mulher com o seu sexto sentido, que já se provou que é verídico e é verdade, as mulheres conseguem... As que fazem, não é as que têm a terapia como clientes, não, a professora, né? A terapeuta, neste caso, de Tantra, achas que ela, com o seu sexto sentido, as coisas só potencializam? Elas conseguem sentir mais do que tu, por exemplo, sendo homem? Elas ainda chegam a um sítio melhor por causa desse seu sexto sentido, ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, na verdade, né? A mulher a mulher devia ser a governante desse planeta. E o tempo todo deveria ser assim, né? E já foi em algumas épocas. Claro, tem as suas sombras também da mesma proporção, inclusive. Mas essa condição, não da mulher gênero, mas do feminino, que pode, assim, habitar os homens também. Aliás, eu me sinto mais feminino do que masculino. E quando eu preciso trabalhar com masculino, eu preciso negociar com isso. A única diferença é que eu tenho ciência disso. Então, eu sei navegar nos dois mundos. Porém, a condição feminina é o que traz o melhor de mim. É o meu acolhimento, é a minha amorosidade, é verdadeiramente me importar com pessoas. Isso vem do feminino. Mas a mulher em si, ela traz isso como... De origem. Exato. A gente diz no Brasil de fábrica, né? Exatamente. Vem de fábrica. E, sem dúvida, ela está muito além. Ela veio preparada realmente para governar este planeta. Por isso é dessa sensorialidade. Você vê hoje mulheres que são governantes ou mulheres que ocupam um outro tipo de cargo, por exemplo, policiais. E eu tive essa experiência por algum tempo de viver nesse estado de corporação, do trabalho mesmo em si, né? Por 7 anos. Então, facilmente a gente identifica a atitude do policial homem e da policial mulher. Então, existem uma diferença, e não quer dizer que um seja menos eficiente com o outro. Pelo contrário, os dois fazem e ocupam as mesmas atividades. Porém, a mulher, sem sombra de dúvida, ela está sempre em vantagem no sentido de percepção, acima de tudo. Então, se a mulher ela não percebe no campo real, ela sonha com algo que ela fala assim, cara, tem alguma coisa errada. Né? Ela então, sente, ela deixa cair aquela colher. Esta colher nunca caiu, meu. Alguma coisa. Exato. Tudo, para a mulher, tudo tem um significado, como realmente tem. Exato. Né? Às vezes, o significado é aquele que você dá para ele. Mas a mulher, ela tá atenta. O homem menos atento. O homem ele quer muito a coisa rápida, ele tá ligado ao que está acontecendo no momento às vezes, não consegue fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, né? E aquela mulher que está dentro de uma relação, por exemplo, que vem reclamar para mim e fala assim, meu marido não é um cara atencioso, não é um cara que me trata bem, no momento ali do ato, né, no momento íntimo, é um cara que deixa a desejar. Aí eu falei, mas o que acontece no momento íntimo? Não, eu falo para ele, puxa o cabelo, dá um beijo, né, vem com força. Ele falou assim, mas aí o cara só sabe fazer uma coisa por vez e de repente você pede, né, umas 3, 4 ao mesmo tempo. Ele não vai realmente fazer o que tem que ser feito. Eu digo que o homem trabalha por caixas. Exatamente. E às vezes a gente abre a caixa, puxa o cabelo, ok? Isso, uma coisa exatamente. É uma coisa de cada vez. E por vezes ele está numa caixa chamada caixa do nada. Exatamente. E aí não tira ele de lá, não, minha senhora. Deixa esse rapaz ali. Muito bom.
Depois, agora eu tenho. Já estamos a entrar na reta final, infelizmente, e vocês já estão a ficar com um conhecimento muito grande aqui do. É verdade, do praticamente Tantra. um curso. Exatamente, isto aqui podia ser monetizado já para a gente vender isto como curso. Eu acho uma boa ideia. Eu também acho. Mas temos aqui outro quadro, que é o segundo e último quadro aqui do canal, antes de entrarmos para as tuas considerações finais, que é uma brincadeirazinha para a gente também conhecer-te um bocado, que envolve super-heróis. Os subscritores aqui do canal já sabem como é que isto funciona. Claro que convidado após convidado nós tentamos encaixar isto relacionado com aquilo que o convidado faz. Neste caso, Givan, pergunto-te, imagina que tu tens a oportunidade de pegar num super-herói que tu gostes e que tenha uma imersão de neomagnetismo ou tantra, ou juntamente as duas coisas, e que tu queiras que esse super-herói participe. E porquê? Se realmente ele precisa desta visão diferente que o Tantra pode nos mostrar. Olha, quando você me falou sobre isso, eu pensei assim, né? Mas é aquele super-herói que você gostaria de ter por perto, né? Ou aquele que você pode se beneficiar de alguma forma. Fica a teu critério. Tá bom, eu vou dizer, eu vou justificar em cima daquele super-herói que eu te falei inicialmente, mas me passou um outro pela cabeça, que eu queria que o Homem de Ferro, o Iron Man, tivesse com a gente de neomagnetismo só para ensinar para ele que ele não precisa da armadura, que ele pode fazer com a mão sem nenhum artefato. A gente provaria isso, inclusive. Mas eu acho... Tu provarias isso. Exato. Exato. Vou mostrar para o Homem de Ferro que ele não precisa ter o centro de energia do peito, se bem que é uma representatividade incrível, né, dentro do poder magnetismo. Exatamente. O Magneto seria outra pessoa interessante para ter lá. Mas eu acho que a super-herói que representa muito ambos os trabalhos, inclusive, seria a Mulher Maravilha. E recente eu assisti um filme que falava sobre a história da criação da Mulher Maravilha, né? E no início, a ideia dos quadrinhos com a Mulher Maravilha não tinha nada a ver com a forma com que a gente vê hoje. Era algo mais erótico, verdadeiramente, e propositadamente, né? Então começava lá, o laço da Mulher Maravilha era para fazer aquelas cordas, as amarrações, né, para deixar preso. Então tinha uma condição, inclusive, né, de bissexualidade, enfim, e foi propositadamente construído para isso, né? Depois houve as repressões da época e, enfim, a censura, e tiveram que mudar todo esse conceito, né? Inclusive o criador da Mulher Maravilha vivia na prática mesmo, a prática relacional, ele vivia situações fora das relações habituais. Então, eu achei muito interessante perceber esse ponto e por que esse personagem talvez me atraísse tanto, né? Porque existia uma conotação ali que ia além da normose, né? Daquilo que a gente considera normal. E eu falei, uau, eu não sabia disso, né? E eu achei muito o shibari, né? A ideia do laço da Mulher Maravilha vem do shibari, que era de amarração. Foi uma observação do criador da Mulher Maravilha quando esteve numa apresentação disso. Eu achei fantástico a ideia. Depois ela se transformou. Porém, a atriz, aliás, que conduz, né? Seria bem-vinda, né? Muito. Numa aulinha achei dessa. Ela, olha, se facilmente eu faria uma sessão gratuita para que ela pudesse entender um pouco mais sobre o Tantra. E eu também ia precisar de ver, só para estar também nessa aula, só para eu perceber bem. Não estou bem esclarecido, eu acho que precisava estar. Eu acredito, eu levo você. Se Boa, um dia isso acontecer, acho que sim. A gente... E assim ela também consegue perceber também como ela também lida com ela própria, sem também dúvida. Como ela vai lidar com as outras pessoas. Sim. Provavelmente as coisas vão melhorar. Tem questões ali a serem porque trabalhadas. ela é um bocado bruta com os homens. Demais, é verdade, né? é verdade. Ali tem uma questão de pai ali que precisa ser trabalhada. Exatamente. Mas, brincadeiras à parte, né? A Mulher Maravilha, ela também traduz, né, na sua ação um vigor, né, da mulher antifrágil. Porque a mulher não é o sexo frágil. Ela é um sexo sensível. Mas não é um sexo frágil, definitivamente não é. Aliás, eu conheço muita mulher muito mais forte que homem, e não estou falando aqui de músculos, né? Então, ela traz esse vigor nas ações. Mas eu percebo também essa condição com o masculino, onde ela é um pouco mais dura, rígida.
talvez tivéssemos que trabalhar isso terapeuticamente. Mas uma outra condição da Mulher Maravilha é a própria eletricidade. Não é? Ela tem Tá ali tudo. superpoderes que estão conectados ao magnetismo. É verdade. Então seria interessante a gente ter Do essa nada, troca. uma super-heroína está totalmente ligada com o que tu fazes. É isso. Viste como é que as coisas Totalmente. são? Perfeito. Olha, acho que não há melhor maneira. Eu só ia perguntar agora as considerações gerais, que seria um conselho para tanto quem não fez ainda uma terapia tântrica, como, por exemplo, aos profissionais que já fazem, no sentido de melhorarem ou aprimorarem o seu know-how sobre isto. Perfeito. E se quiseres, a câmara é toda tua. Vamos lá, para quem não viveu ainda a experiência do Tantra, da massagem tântrica, primeiro busque por um bom profissional. Como é que eu faço isso? Hoje em dia, os sites de pesquisa, enfim, redes sociais, eles estão aí para mostrar qual é a natureza, da onde vem esse terapeuta, qual é a escola que ele fez a formação, se é uma escola séria, né? Quais são os trabalhos que ele já desenvolve dentro dessa área. E eu tenho certeza que você vai encontrar dentro da sua percepção, a melhor opção possível, né? Esteja onde você estiver. Nós temos também alguns outros terapeutas, claro, que a gente indica por serem alunos e até por a gente conhecer já a índole desse profissional. Então, busque desta forma e, no mínimo, se não é uma questão de saúde emocional, por curiosidade, porque eu acredito que ainda assim vale a pena. Ainda assim vale a pena, por curiosidade. E a minha vida no Tantra começou dessa forma. Eu era militar estadual e, de repente, por uma curiosidade, está eu aqui, o rei do Tantra, né, 15 anos depois. Muito bom. Busquem por essa, né, por alternativa. Se não através da massagem, por um processo meditativo que existe também. O Tantra, acima de tudo, é um processo meditativo. Ele não é a massagem. Diga-se de passagem, a massagem tântrica nunca existiu. A massagem tântrica é uma inovação dentro desse processo sensorial. O Tantra tem a ver com o processo meditativo. O Tantra ritualístico, em especial, tem a ver com meditação, não com massagem. Porém, a massagem é uma excelente ferramenta para tratar algumas questões também. Para os profissionais nessa área, eu recomendo estudarem, continuarem estudando, principalmente aspectos que envolvem a neurociência. A neurociência hoje ela é essencial, seja para terapeutas de qualquer modalidade, para psicólogos, pessoas que lidam com pessoas. Por quê? Porque a neurociência ela traz o manual do ser humano. É como nós funcionamos e a cada momento nós estamos descobrindo coisas novas. Então, estudem aspectos da área biológica dentro da ciência, que existem revelações incríveis que definitivamente vão favorecer o seu trabalho. E busquem também por novas formações, porque a cada nova formação você tem uma visão mais completa de um todo, para que você possa entender e fazer melhor aquilo que você já faz. Esse seria o conselho de ouro que eu cobraria até para poder falar sobre isso. Olha, é verdade. Eu agradeço por não estás-me a cobrar a mim e não, nem aos nossos ouvintes por estás a dar estes conselhos maravilhosos. Eu assino em baixo. Acho que seria uma mais-valia perceberem um bocadinho mais sobre isso. Foi uma maneira maravilhosa de nós acabarmos esta conversa, que eu fiquei mais elucidado do que nunca, e acho que melhor aula que esta, a pessoas que não conheciam o Tantra nem o neomagnetismo, acho que não há melhor maneira de eles ficarem a saber, e eu também, com esta conversa de hoje. Agradeço muito feliz. Vocês já sabem o que é que precisam da vossa parte, aquele gosto maroto, aquela subscrição no canal, seguirem o Garrucho, onde eu ponho os cortes e algumas partes das nossas entrevistas. E aqui o nosso Instagram do convidado vai estar sempre na nossa descrição, mas ele pode dizer, podes dizer, Vamos Jivan. lá. Bom, se digitar no Google, geralmente eu já falo assim. Exato. Jivan Pramod, ou seja, Jivan com J. J-I-V-A-N. Pramod, se digitar Jivan, só vai ter eu. E, enfim, vai encontrar as redes sociais, YouTube, TikTok, Kawaii, Instagram, mas diretamente ao Instagram é jivan.pramod. Lá estarei. Ótimo. Olha, muito obrigado mais uma vez. Com esta, meus queridos, nós encerramos mais um episódio do Garrucho Talks. Por isso, fiquem connosco até o próximo episódio. Fomos!